Parece que o Donald Trump se juntou ao time dos profetas do apocalipse. E ele está acreditando que os Estados Unidos vai vivenciar uma crise, um crash semelhante ao que aconteceu lá em 1929 com a Grande Depressão. Vamos falar sobre esse assunto porque o Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, também está falando que nós teremos problemas graves na economia em breve. E se você não quer ser pego de surpresa, fica comigo até o final e deixa seu like. Antes, um convite rápido para você conhecer Insider, cupom PELISSARO, para você garantir aquele descontão. E claro, né? Peças de altíssima qualidade, camisetas básicas aqui, mas de básico não tem nada, né? São super tecnológicas. Essa aqui é a Tech T-Shirt, a original, a verdadeira Tech T-Shirt, onde ela não desbota, desamassa com o próprio calor do corpo. Chega de andar com camiseta amassada, chega de passar camiseta. Isso é coisa do passado, agora o negócio é a Tech T-Shirt, beleza? Eu uso para ir pra academia, uso para gravar os vídeos, uma peça muito versátil, minimalista, básica, combina com tudo, você vai ficar numa boa. Uma peça muito durável também. E claro, com o cupom PELISSARO você garante 12% de desconto. O link tá aqui na descrição para você garantir a sua. Tem peças masculinas, tem peças femininas, tem calça, tem shorts, tem cueca, tem meia, tem jaqueta, tem moletom. Pô, a Insider é completa demais. Confere lá, o link tá na descrição, peças masculinas e peças femininas também. Só não esquece do cupom PELISSARO, beleza? Para você garantir aquele descontão na hora de comprar a sua Insider. Muito bem. Trump diz que Estados Unidos corre risco de reviver crise de 1929 em coletiva de imprensa, pessoal. Essa foi uma crise devastadora, né, que quebrou muitas famílias, que durou muitos anos, né? E o Trump também criticou, né, os democratas por terem, segundo ele, forçado o presidente Biden a desistir da reeleição, né? Na abertura do evento, Trump afirmou que os Estados Unidos correm então o risco de enfrentar uma depressão econômica semelhante à crise de 1929 e disse que o crash, olha só essa palavra aí, quem acompanha o canal já não aguenta mais ouvir, mas você não vai ser pego de surpresa. Então ele falou que o crash, que é aquela grande queda da bolsa, aquela queda de mais de 30%, né, num curto período de tempo, por exemplo, um mês, isso é um crash, né, uma queda rápida, igual aconteceu em 2000, igual aconteceu em 2008. Perceba que são cíclicos estes eventos, né? E claro, crises são oportunidades e os capitalistas malvadões adoram oportunidades, né? Por isso que a gente gosta muito também de crise, porque a gente consegue ganhar na carteira antifrágil com as altas e com as baixas. Então Trump está falando que o crash das bolsas de Nova York foi só o começo do que está por vir. Embora os mercados acionários já tenham revertido parte das perdas, abre aspas, podemos estar à beira de uma depressão. Não é uma recessão, uma depressão, enfatizou. Isso poderia ser muito mais prolongado. Poderia entrar aquela questão também da estagflação, onde os estímulos voltem, mas a economia não consegue reagir. E aí você tem aumento de preços, perda de poder de compra, enquanto a economia está patinando. Isso aí é um grande problema, né? Trump também criticou os democratas por terem, segundo ele, forçado o presidente Biden a desistir da reeleição. O republicano, no entanto, disse não ter recalibrado a estratégia. Harris é pior que Biden, disse ele. Na mesma ocasião, Trump também criticou o atual presidente americano Joe Biden por esvaziar a reserva estratégica de petróleo, medida que, segundo o ex-presidente, não funcionou para conter os preços da gasolina. Isso aqui é algo que a gente também falava muito aqui no canal, né, pessoal? Que as reservas de petróleo dos Estados Unidos estavam em níveis críticos. E aí isso, claro, pode, numa estratégia geopolítica, né? Isso poderia ser uma fraqueza dos Estados Unidos e isso poderia, né, gerar a volta da inflação, por exemplo. É um risco, né, que a gente observava de perto aí. E para Trump, esse tipo de ação é reservado apenas para momentos de guerra. O Biden estava queimando, né, essas reservas estratégicas para jogar a inflação para baixo, para artificialmente controlar preço. Só que aí você enfraquece, né, o seu país em caso de um problema maior na geopolítica. E para Trump, não
isso não poderia acontecer, né? Porque foi feito para guerras e não para manter a popularidade de um presidente. O que eles fizeram com as reservas é incrível. Eles destruíram as reservas estratégicas de petróleo, de combustível, de gasolina aqui. E enquanto isso, enquanto os Estados Unidos se enfraquece, CEO do JP Morgan diz enxergar, né, uma recessão no caminho aí dos Estados Unidos. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, na quarta-feira, acredita que as chances de um pouso suave da economia dos Estados Unidos estão entre apenas 35% e 40%, tornando uma recessão o cenário mais provável. Isso aqui é muito legal porque o cara é um gigante do mercado, entende muito. E o Fed, né, o Powell, por exemplo, falava lá em 2020, 2021 que a inflação seria transitória, por exemplo. Aqui nesse canal, você que acompanha já sabia que de transitório não ia ter nada, e se concretizou, porque é só você olhar ação e reação, é entender das bases da economia que se consegue sacar as oportunidades que se abrem. E o que o Jamie Dimon está falando é aí, quem sabe, né, um caminho que pode acontecer. Esse caminho aí de uma recessão, né? Então todo mundo está esperando o corte de juros para a bolsa subir. Só que historicamente falando, é justamente quando cortam os juros que a bolsa cai. Então o problema é que as pessoas não entendem de ciclo e por isso que elas perdem o patrimônio de uma vida por não entenderem de montar uma carteira antifrágil. Essa que é a grande treta. O que o Jamie Dimon está falando aqui, pessoal, é uma realidade. O Fed, o Powell, sempre vai tentar vender o arco-íris, né? Igual eles vendiam lá quando a inflação era transitória. A gente viu que a inflação de transitório não tinha nada. Agora eles falam que vai ter pouso suave. Sempre é assim. Em 2007, antes do crash de 2008, é só você pesquisar aí, eles também falavam isso. Que não tinha problema, que o sistema é sólido. E depois veio um grande crash e quebrou muitas famílias. Entenda das bases da economia. Quando você infla um crescimento com base em crédito, um crescimento artificial, isso tende a dar errado. Você cria estímulos e isso distorce a economia. E as crises nada mais é do que as limpezas desses excessos. É você pegar a VAP, ó, limpar aquela calçada suja, cheia de limo. Essa é a economia do mundo hoje, uma calçada imunda. E você tem que passar a VAP lá para limpar essa calçada. Né? A crise nada mais é do que a limpeza dessas distorções econômicas que foram geradas com carry trade do Japão, com juros artificialmente baixos em vários países do mundo, impressão de dinheiro. Então tudo isso gerou uma distorção. A economia, o sistema de preços serve para equilibrar tudo isso. E o Estado, incentivando alguns setores, vai gerando bolhas, né? O sistema bancário aí, com as reservas fracionárias duvidosas, que os bancos também podem imprimir dinheiro à vontade, também fazem parte disso. Então é algo para você ficar de olho, tá? Isso é cíclico, pessoal, não é que a gente quer tocar o terror em vocês. Então parece que o Jamie Dimon entende bastante de ciclo e, consequentemente, deve fazer muito dinheiro com eles também. A gente vem falando recentemente nos vídeos do canal sobre balanços de empresas, Japão e muita coisa, criptomoedas, né? E também sobre o lendário investidor Warren Buffett. Esse velho entende. Ele estava vendendo as ações da Apple, se desfez de praticamente metade de suas ações da gigante Apple. Curioso, né? Jamie Dimon também estava vendendo algumas ações. E agora ele vem falar de crise. É algo pra gente ficar de olho, tá? Nosso indicador de crise aqui, o meu indicador da macroeconomia preferido, está se desinvertendo e você que está lá no Clube dos Capitalistas, que é meu curso mais completo de ciclo, onde você aprende a montar sua carteira, você que acompanha o canal aqui, você já sabe que geralmente as crises, as recessões acontecem quando a curva se desinverte. Desinverte, que é o que está acontecendo exatamente neste momento aqui, né? Nós estamos muito próximos desse ponto zero aqui, né? Que é essa linha preta, que se você olhar o histórico, geralmente quando a gente ultrapassa, né, essa linha, ou seja, a curva desinverte, começa a desinverter ali, nós temos uma contagem regressiva para recessões. Essas barras cinzinhas aqui, ó,
são períodos, né, de recessão oficializadas pelo NABER. Quem oficializa as recessões não é o Fed, é o NABER, né, um órgão que se dedica a isso. E muitas vezes eles podem apontar que a recessão começou para trás, né? Não é, hoje começa. Não, eles podem, a recessão começou há 3 meses atrás. Isso acontece. Geralmente as recessões são oficializadas com atraso. Então fiquem de olho nisso, tá? E quando a gente olha esse indicador, quando essa curva começa a desinverter aqui, passar desse ponto preto, né, dessa linha preta, nós temos alguns meses de janela de oportunidade até que algum crash, alguma treta aconteça. Ou seja, nós estamos na contagem regressiva para uma grande crise, para uma grande recessão. E parece que o que Donald Trump está falando e Jamie Dimon está falando se alinha com o que eu venho alertando vocês há muito tempo para se prepararem, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Pelo contrário, que vocês tenham uma carteira antifrágil e vocês saibam como ganhar com as quedas, que vocês saibam como blindar o patrimônio de vocês para esses momentos. Porque o meu objetivo aqui não é que você quebre. Meu objetivo aqui é que você sobreviva às crises e multiplique seu capital nos períodos de expansão do ciclo. Beleza, pessoal? Então tá aí o indicadorzinho. Fica de olho, a gente vai estar acompanhando aqui no canal. Já se inscreve para não perder nada. Rapidamente falando de Brasil, aí é uma tristeza, né? Mais imposto vindo por aí. O governo estuda taxar quem recebe aluguel do Airbnb e do Booking. Mas a pergunta que fica, essas pessoas já pagam imposto, né? Porque você tem que pagar o imposto de renda. Se o cara recebe lá no CPF é 27,5, né, que o cara vai ter que pagar. E Airbnb e Booking não é setor hoteleiro, então tá complicado, né? Taxa a comprinha da China, taxa, e as ruas aí tudo esburacada, não tem infraestrutura, é realmente de desanimar. Enquanto a Petrobras registra prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre. Quem tem Petrobras aí fica esperto, né? E o Correião, a querida estatal brasileira, parece que vai entrar em greve novamente. Trabalhadores dos Correios mantêm greve em São Paulo por tempo indeterminado e em outros estados também vão ocorrer essas greves. Tem algumas reivindicações de aumento de salário, benefícios e tudo mais. A gente já sabe que isso é padrão dessa estatal aí, né? Quem depende do Correio é que tá lascado, né, pessoal? Por hoje é isso. Proteja seu patrimônio. O foco desse vídeo é a macroeconomia. Podemos ainda ter a janela da oportunidade que a gente fala aberta. Quem sabe para surfar aquele último gásinho desse ciclo lá nas criptomoedas. Mas tem que ficar de olho, tem que gerenciar o risco. Quem for investir agora tem que saber dos riscos que está aceitando. Pessoal, é um fim de ciclo e a qualquer momento pode surgir um cisne negro. E aí vão falar que não tinha como saber, ninguém estava falando sobre isso. Mas vocês estavam avisados por conta do ciclo econômico e os indicadores que apontam que a qualquer momento alguma coisa pode estourar. Pode ser ali a questão dos imóveis comerciais dos Estados Unidos, os bancos com perdas não realizadas, essa treta ainda não foi resolvida. Tem tanto pepino para resolver, China, tem Europa, cara, o mundo está um caos, né? E a qualquer momento algo pode surgir. Tem o Japão também lá com carry trade, aparentemente isso foi resolvido, como a gente falou nos últimos vídeos, mas tem que ficar de olho. Se não tem instituição tendo perdas por aí, então a qualquer momento algo vai surgir. A gente não sabe, não tem bola de cristal. Mas é legal você estar preparado, porque os indicadores apontam que a coisa não vai muito bem. Beleza? Janela de oportunidade segue aberta, mas invista, corra riscos com responsabilidade por conta desse fim de ciclo. É chato, eu sei que é chato, mas não quero assustar ninguém, mas eu quero que você preserve o seu capital, porque sobreviver também é muito importante, né? A gente quer multiplicar o capital, mas muitas vezes é importante dentro da sua carteira diversificar para que você possa sobreviver também aos grandes caos que surgem, né, no mercado. 2000, 2008, 2015 foram momentos de caos. 2015 mais mercados emergentes. Então tudo é cíclico, fique esperto, beleza? A gente se vê na próxima aí, um forte abraço. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Tchau, tchau, valeu.